A ressurreição de Jesus é, sem dúvida, um dos pilares da fé cristã. Mas e se a gente olhar para isso de um ponto de vista mais investigativo, mais histórico, quais seriam os argumentos que sustentam essa crença? Bom, é exatamente isso que a gente vai analisar hoje, mergulhando nas principais evidências que o nosso material de referência apresenta. Então, vamos encarar isso como uma espécie de detetive histórico, tá? A questão central, que já é debatida há 2 milênios, é essa. O que de fato aconteceu naqueles 3 dias cruciais? Para a gente entender bem o caso, vamos dividir nossa análise em 6 partes, seguindo a linha de evidências apresentada pela fonte. Olha, toda boa investigação precisa de um ponto de partida bem claro, certo? E aqui a fonte estabelece um fato que é praticamente indiscutível do ponto de vista histórico: a morte de Jesus por crucificação. Mas a história não acaba aí, né? É o que acontece depois que dá início a todo o mistério. E tudo começa com uma afirmação bem surpreendente sobre um lugar específico: o túmulo dele. E aqui temos a primeira grande alegação, que aparece nos 4 evangelhos. O túmulo onde Jesus foi colocado foi encontrado vazio. Ok, se o túmulo estava vazio, a pergunta óbvia é: o que aconteceu com o corpo? A nossa fonte, então, começa a analisar as principais teorias alternativas que surgiram para tentar explicar esse fato. Vamos dar uma olhada em como a fonte lida com cada uma dessas 5 possibilidades, uma por uma, para ver se elas realmente fazem sentido. A fonte já começa descartando as 2 primeiras ideias como bem improváveis. A do túmulo errado, bom, as testemunhas sabiam exatamente onde era. E a do desmaio parece médica e fisicamente impossível, né? E a hipótese de um roubo? A fonte também acha bem improvável. Pensa bem, ladrões não iam deixar os valiosos panos para trás. E os discípulos? Segundo os próprios relatos, eles estavam morrendo de medo, escondidos, não planejando um assalto cinematográfico. Aí chegamos na teoria que parece mais lógica. As próprias autoridades moveram o corpo. Mas se fizeram isso, por que raios não mostraram o corpo para acabar com os boatos da ressurreição de uma vez por todas? Parece um contrassenso, né? Depois de analisar essas alternativas, a fonte nos leva de volta ao túmulo. Porque a questão não é só o que estava faltando, mas também o que foi deixado para trás. E aí entram em cena os panos do sepultamento. E esse detalhe, gente, é crucial. O Evangelho de João diz que foi exatamente ao ver esses panos que o discípulo João passou a crer. O que ele viu de tão convincente ali? A implicação, segundo a fonte, é impressionante. Os panos não estavam jogados de qualquer jeito, como num roubo. Eles estavam intactos, como se tivessem murchado no lugar depois que o corpo simplesmente atravessou eles. Isso aponta para algo bem diferente de um roubo, né? Agora, a gente deixa um pouco as evidências físicas de lado e o argumento passa para o testemunho humano. E não são poucos, não. Existem vários relatos de pessoas que afirmam com todas as letras ter visto Jesus vivo. A fonte destaca, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ela foi escrita uns 25 anos depois do ocorrido e nela Paulo cita uma aparição para mais de 500 pessoas de uma só vez. E o mais interessante aqui é a variedade dessas testemunhas. Não eram só os seguidores mais fiéis. A lista inclui céticos, como membros da própria família de Jesus e até um ex-perseguidor. Isso torna o testemunho deles ainda mais poderoso. Mas será que não poderiam ser só histórias inventadas? Ou talvez alucinações coletivas? A fonte argumenta que não. As narrativas são descritas como muito sóbrias, muito detalhadas, bem diferente dos mitos da época. E alucinações em massa, com encontros tão diferentes uns dos outros, são consideradas psicologicamente muito improváveis. A próxima evidência é diferente. Não é um objeto nem um testemunho ocular, mas algo que talvez seja ainda mais difícil de falsificar: a mudança radical e completa no comportamento dos discípulos. A mudança é gritante. De um grupo de homens escondidos com medo, eles se transformam em pregadores super corajosos, dispostos a enfrentar a morte pelo que acreditavam. A pergunta que a fonte faz é: o que poderia causar uma transformação tão radical e tão repentina? E o ponto central aqui é o seguinte: as pessoas até morrem por uma crença que elas acham que é verdade, mas ninguém morre por algo que sabe que é uma mentira que a própria pessoa inventou. Então, como é que o nosso material de referência junta todas essas peças de evidência para chegar a uma conclusão? A conclusão da fonte não se baseia em uma única prova isolada, mas na força de todas essas 5 afirmações juntas.
Cada uma se apoia na anterior, construindo um caso cumulativo que, segundo o argumento, aponta para uma única direção. E por que tudo isso importa, afinal? Para a fonte, o ponto principal é que a fé cristã não é uma fé cega. Ela se baseia em alegações históricas que, segundo esse argumento, validam toda a mensagem de Jesus e têm o poder de transformar vidas. E assim, a gente termina com uma questão para reflexão. Ao juntar todas as peças desse quebra-cabeça histórico, que imagem se forma? Será que um conjunto de alegações históricas pode de fato ser a base para uma fé racional,